No vídeo de ontem, a gente falou sobre como o ser humano busca, consciente ou inconscientemente, a completude, representada inclusive pelos polos masculino e feminino. Hoje a gente vai ver por que que ele busca essa completude, ou qual é o significado, o que que se tem que fazer uma vez que a gente está nesse rumo, buscando essa completude. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vaikra, hoje focando nos parágrafos de 95 a 97 do Zohar, oitavo ano de leitura. Bom, como eu disse, o vídeo de ontem é a continuação do de hoje, então se você quiser dar uma olhadinha no vídeo de ontem, pode ser legal para entender um pouquinho melhor a mensagem de hoje. Mas basicamente, se você não quiser ver, eu falei ali que a gente tem aspectos masculinos e femininos da nossa alma e a Kabbalah diz que a gente está tentando completar esses aspectos, né? A gente está tentando fazer uma união desses aspectos. Então, o jeito que a gente tem de falar na Kabbalah, um dos jeitos que a gente tem de falar, é que nós estamos buscando um casamento. Para Kabbalah, casamento não tem nada a ver com casamento no sentido literal, tá? Pode ser isso, claro, mas estamos falando aqui de um casamento energético, de um casamento espiritual, que todos nós estamos tentando fazer, tá? Como eu disse, é esse o sentido de completude. Por que que nós estamos tentando fazer isso? Ou melhor, para quê? Porque é através de um casamento que a gente consegue, né, a visão de mundo tradicional, né? Eu sei que hoje não precisa de um casamento para isso, mas na visão de mundo tradicional, eu preciso de um casamento para ter filhos, né? E aí, claro que esse ter filhos, do mesmo jeito que o casamento, não estamos falando de ter filhos fisicamente. É o que esse ter filhos representa. Ter filhos é, se você quiser começar a simbolizar, né, o conceito, é procriar. É deixar algo depois de você. É deixar uma continuidade. Então, repito, eu não estou falando de nada físico, tá? Eu não estou falando que pela Kabbalah você precisa casar e ter filhos. Estamos falando de símbolos. Você precisa buscar uma completude de alma, você precisa buscar o seu lado polar, tá? E com essa polaridade você começa a ter uma produção de algo, né? Você começa a fazer uma obra na sua vida e essa obra passa a ser maior do que você. Essa obra passa a existir depois que você for embora. Muito depois que você morrer, que você já não estiver mais vivo, essa obra perdura. Então é disso que nós estamos falando. Uma pessoa que está procurando esta completude de alma, ela depois vai deixar um legado para o mundo, né? Como é que a gente chama genericamente esse legado na Kabbalah, esse filho, né, teoricamente, que você deixa para o mundo? Luz. Você vai através do seu trabalho, e trabalho aqui também entenda entre aspas, tá? Não estou falando de trabalho no sistema necessariamente capitalista remunerado, né? Mas a sua obra, o seu trabalho, vai gerar alguma luz para o mundo, né? Vai dar alguma contribuição para a sociedade. E isso só é possível se você fez esse casamento primeiro. Uma pessoa que ainda não se encontrou, que ainda não fez esse casamento, ela não consegue produzir nada para o mundo. Ela não consegue deixar esse legado para o mundo. Então, na Kabbalah e na Torá, essa pessoa é chamada de viúva, de estéril, de infértil. É a pessoa que ainda está tentando fazer essa união e essa produção de filhos. Uma vez que ela consegue, né, e essa é, por exemplo, a história de todas as matriarcas que a gente vê que elas eram estéreis. Aí elas conhecem o patriarca, né, os seus maridos, e com a ajuda dos maridos elas conseguem procriar. É disso que nós estamos falando. Aí a gente consegue fazer um legado. Então qual que pode ser esse legado? Pode ser, aí sim, vamos falar materialmente, o meu trabalho no sistema capitalista mesmo, remunerado, né? Através do meu trabalho contribuir para a sociedade. Então, por exemplo, eu sou um médico, sou um advogado, sou engenheiro, sou professor, né? Pode ser um legado espiritual, por exemplo. Ah, então eu deixo a minha marca no mundo através dos meus ensinamentos espirituais, dos ensinamentos e lições que eu deixo para as pessoas que me rodeiam. Eu compartilho um pouquinho do Torá, de Kabbalah, né, das verdades espirituais que eu encontrei. Pode ser o legado, às vezes, tocando a vida das pessoas, no sentido emoção mesmo, né? Fazendo com que uma pessoa pense melhor da vida, com que ela sinta um pouco mais de alegria, um pouco mais de esperança, um pouco mais de felicidade. Todas essas coisas são legados. O segredo aqui é a gente pensar, como eu disse, em algo que continua depois que eu for embora, né? Se eu conseguir deixar essas continuações, eu estou fazendo essa procriação de que nós estamos falando.
Então, para resumir, nós temos aí uma incompletude na nossa alma de propósito, como eu falado no vídeo de ontem, que nós tentamos sanar, nós vamos sempre estar tentando sanar essa incompletude, isso é o que se chama um casamento, e uma vez que nós conseguimos fazer esse casamento, ou estamos fazendo esse casamento, a gente começa a ter a procriação, a gente começa a produzir filhos. E uma pessoa que não faz isso, ela está, digamos, perdendo uma grande oportunidade, né, de gerar luz, tanto para si como para o mundo. Um bom dia a todos e tudo de bom.